Muito boa tarde, bem-vindos ao primeiro Museus e Companhia de 2024. Desejamos desde já um ótimo ano para si e que continue a acompanhar este programa dedicado ao património em geral e aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico Média. Na próxima hora, vamos a Banhos. Vamos falar do mundo termal e seu património. Para isso, temos a honra de ter hoje aqui connosco Helena Pinto, historiadora e que se tem dedicado intensamente ao estudo deste património. O meu nome é Gonçalo Cardoso e relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem o apaixonante mundo do património. Já sabe, num dos sábados cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Muito boa tarde, Helena Pinto. Obrigado por teres vindo de Lisboa propositadamente a Orem para estares aqui connosco neste programa da ABC Portugal e ser muito bem-vinda a Orem. Muito obrigada, muito boa tarde. Boa tarde, Gonçalo, boa tarde a todos os ouvintes. A honra e o prazer é toda minha e por isso aqui estou para responder aos desafios. Com certeza, e neste primeiro programa de 2024. É muito bom. Vamos a Banhos. Vamos a Banhos. Então, antes de irmos a Banhos, podemos falar um bocadinho sobre o teu percurso. És natural de Lisboa? Eu sou natural de Lisboa. Talvez esta questão ligada ao mundo termal também tenha estado ligada à minha infância, porque vivi 17 anos em São João de Estoril, muito ligada, no fundo, também a um concelho que tem uma grande representação termal. Banhos da Poça, que hoje não está ativo, e depois as Termas de Estoril, e depois também por raízes familiares, uma ligação a Trás-os-Montes, em que as águas de São Lourenço também fizeram parte desta ligação com a minha família, porque a minha avó ia a banhos nestas águas, e por isso eu acho que este mundo também esteve sempre muito presente, de uma forma muito inconsciente, muito mais de dimensão lúdica, mas depois vai-me acompanhar, de facto, como uma área de investigação nuclear. Até hoje. Então, portanto, estudaste no Estoril? Eu estudei em São João de Estoril, depois fui fazer a minha faculdade para a Universidade Autónoma de Lisboa, onde hoje sou docente. E foi o curso de História? O curso de História. E quando foste para esse curso, tinhas por objetivo, sempre te atraiu a investigação, ou tinhas por objetivo também ensinar a educação, ser professora de História na altura? Sempre dois mundos. Um lado, a investigação, que foi sempre também muito motivado com a descoberta, de facto, ao nível do mundo académico e do ensino universitário. E depois também a docência, uma área ligada à pedagogia, depois também outras de comunicação, estiveram sempre muito presentes. E no fundo hoje sou muito feliz porque posso fazer este caminho, depois entroncando com outras áreas de divulgação maior. Portanto, a nível da investigação, no nosso país, podemos dedicar unicamente à investigação ou é muito difícil? Nós temos muitos investigadores que têm feito e têm construído um currículo de facto muito substancial nas áreas da investigação. Depois são motivados... Mesmo nas ciências sociais e humanas? Ou há
Eu acho que há hoje um caminho no fundo, quer as bolsas do ponto de vista, as bolsas de FCT, mas depois também as bolsas de iniciativa privada que têm financiado, se calhar com menos ainda evidência e um mundo ainda mais reduzido, mas têm proporcionado, de facto, grandes projetos de investigação e saídas profissionais. Claro que precisamos de mais. Portanto, está há pouco da investigação, da educação. O diálogo entre a educação e o património. Como é que tens essa perspectiva? Existe diálogo entre a educação e o património? Educa-se para o património? Há uma abertura cada vez maior entre estas linhas que, no fundo, vão dos contextos das unidades curriculares, da formação e da obtenção da sua licenciatura. Mas também abrir já caminhos, de facto, muito diversificados daquilo que são uma aproximação das unidades patrimoniais, estejam elas musealizadas ou não, com outro tipo de experiências também por parte das autarquias, e aproximá-las, de facto, neste contexto com os alunos. E esse é um primeiro passo. Depois, os caminhos nas pós-graduações, nos mestrados e depois nos doutoramentos fazem e abrem, de facto, universos extraordinários e que há respostas. São muito, volto a repetir-me, são muito ainda, algumas delas experiências ainda se calhar muito pequenas, mas depois há um incentivo cada vez maior, até porque há áreas que são muito jovens e que precisam, até porque são tuteladas por entidades que ainda precisam de olhar o seu próprio património de uma forma mais absoluta, mais objetiva e entenderem de facto que esse património tem uma forma de autossustentabilidade que é importante motivá-lo, porque é uma mais-valia pela sua unicidade, pelo seu valor. Na tua infância visitavas museus? Muitos mesmo. Lembras-te, sempre acompanhada pela minha mãe, muito motivada pela minha mãe. Foi sempre uma grande parceira. Museu da Arte Antiga, Museu dos Cós, Museu do Azulejo, lembro-me enquanto, e depois também as experiências mais locais a nível de Cascais, também com o Museu Conde Castro de Guimarães, sim, que era também a nossa biblioteca, na altura a minha biblioteca também de recurso. Hoje a rede Conselhia de Cascais tem, no fundo, uma rede de bibliotecas e depois um arquivo que são, por si próprios, motivadores da descoberta do território, não só para os investigadores, mas também para o grande público, com iniciativas extraordinárias. E esta experiência, eu sei que se tem replicado por outras, no fundo, por outros concelhos, com dinâmicas muito diversificadas, mas de facto entre arquivos, bibliotecas e museus há hoje um potencial de facto de não só do estudo, da divulgação, da proteção, mas depois da valorização e da divulgação de património que é reconhecível, não é? Então, portanto, terminaste a licenciatura em História e depois profissionalmente? Licenciatura em História, depois uma experiência muito grata no Arquivo Municipal de Fotografia da Câmara Municipal de Lisboa, depois uma saída para abraçar então já projetos como profissional independente em Caldas de Rainha, ligada Foi aí que entraste no mundo dos museus em termos profissionais, não enquanto visitante? Não, isso. E esta experiência por Caldas foi muito rica. Primeiro, o lançarem-me o desafio de fazer um inventário de uma coleção de cerâmica da Fábrica Secla. Isto foi um projeto lançado pela própria fábrica à Associação Património Histórico e eu estive ligada depois a esse projeto. Constituímos um pequenino núcleo expositivo, que hoje não existe, as peças depois tiveram um outro rumo. Depois várias ligações também no fundo ao Ministério da Cultura para fazer investigações de coleções e de temáticas
neste caso promovidas pelo Museu José Malhoa e depois pelo Museu do Azulejo, e algumas concretizaram-se, há outras que foram estudos que ficaram, no fundo, guardados, à espera de futuros. E depois é, de facto, por esta permanência em Caldas que começa também uma colaboração com a ESAD, onde dei aulas de História Comparada da Cerâmica, e depois o grande desafio que foi integrar o grupo de investigação ligado ao património termal, lançado no fundo pelo diretor do Centro Hospitalar de Caldas de Rainha, o Dr. Mário Gonçalves, que nos deixou e partiu há pouco tempo, e esse foi um projeto estruturante, de facto. A partir daí é que foste propriamente a banhos profissionalmente, para trás das termas, no assunto das termas. Foi maravilhosa a experiência. No fundo, primeiro, enquanto membro de uma equipa, cada um de nós, dos investigadores, tinha áreas bem diferenciadas sob o ponto de vista da história e dimensão cronológica, mas para fazer, no fundo, aquilo que era o grande percurso e os conteúdos do grande percurso museológico do futuro Museu do Hospital e das Caldas. E a experiência foi extraordinária quando depois por motivos concursais, fico como coordenadora do museu, que não era só um museu de uma coleção, todo o processo de constituição do museu, a incorporação e a seleção das peças, ainda muita conservação também, mas depois um museu que vai ganhar uma dinâmica maior ao sair de portas e ao ser permitido aquilo que seria uma lógica que outras experiências, no fundo, internacionais já nos lançavam também esses desafios, que era de constituir uma rede, no fundo, um percurso museológico muito abrangente, ligando as questões das áreas da paisagem, das áreas dos jardins, a depois também passando pelas igrejas, Nossa Senhora do Popolo e Igreja de São Sebastião. Não conseguimos abrir a Igreja do Espírito Santo por questões de mau estado de conservação, mas depois também um percurso próprio dentro do edifício do Hospital Termal, ou seja, fazendo a fruição daquilo que é um património único, mas também dá-lo a conhecer dentro de uma lógica já de uma estrutura de museu. E esse foi, de facto, uma abertura que até aí não existia. Hoje tem contornos diferenciados, até porque a entidade tem diferentes concessões, mas há, de facto, uma leitura integral que nós temos que ver. É um modelo, foi um modelo que mudou a forma como entendemos também a questão daquilo que é um museu. E o museu que tem esta abrangência territorial, que punha jardins, os conteúdos dos jardins, as existências de uma mata, dentro de uma lógica da existência do local e da sua evolução. E um local essencial para a história do termalismo em Portugal. Ali para a história do termalismo. E até, já vamos falar mais à frente na inovação das termas das Caldas. Mas no início do programa falaste da tua ligação familiar, onde vivias, às termas, aos banhos. Sentiste, quando foste para o Hospital Termal das Caldas, que foi útil e estás familiarizada com esse património? Muito. No fundo, houve uma reflexão maior sobre aquilo que era um universo que me tinha estado muito presente, principalmente em Trás-os-Montes, do ir a banhos de uma forma ainda muito informal, aquilo que eu vivi como experiência, porque não tomava os banhos, mas acompanhava a minha avó, depois ter, de facto, uma leitura completamente diferente, mas que tem uma explicação, no fundo, histórica também, e a forma como ela vai evoluir e como é que o meu pensamento vai evoluir, de facto, para este território. Não é? Porque nós passamos depois até do estudo dos objetos para a sua dimensão enquanto objetos, no caso dos museus, para os objetos e a sua função real e a sua utilização naquilo que é as sociabilidades dos aquistas a banhos. E eu dei por mim muitas vezes a pensar de forma como é que, afinal, de uma forma tão de experiência,
de criança, depois tenho um manancial de informação, de facto, que eu tenho que filtrar, tenho que fazer esta análise mais objetiva, mas que depois venho utilizar do ponto de vista dos estudos que atualmente produzo. Desses estudos que habitualmente produzes, portanto, tens várias publicações e depois também fizeste a tese de doutoramento, foi sobre... A minha tese é sobre hospitais, termas e sanatórios, cruzando, no fundo, para a época contemporânea, aquilo que era já um manancial muito denso de informação que eu tinha para o território mais específico das termas, mas depois, porque estamos com os mesmos protagonistas, os mesmos tempos históricos, eu quis fazer este olhar sobre a dimensão dos hospitais e dos sanatórios. Quem são estes protagonistas do ponto de vista das áreas das ciências médicas, depois da arquitetura, da engenharia, e depois pensar que esta palavra-chave que para o século XIX, positivista da afirmação da ciência, a programação destes edifícios, com objetivos e funções muito particulares, no fundo tinham médicos, os mesmos, os técnicos das áreas das engenharias, das arquiteturas, a arquitetura paisagística e este olhar, e no fundo como é que se cruzava. E por isso a minha tese de doutoramento surge numa altura pelo desafio da professora Maria Calado, há que afirmar, a quem estou profundamente grata por ter sido também a pessoa que me desafiou e que me vai orientar, e foi, no fundo, realizada na Faculdade de Arquitetura, na especialidade de Teoria e História, e no fundo, foi um cruzar extraordinário, também de uma primeira experiência de um doutoramento em Arquitetura, já com Bolonha, e em que eu era a única pessoa que vinha de História, entre vários colegas de arquitetos, urbanistas e alguns até engenheiros. Depois tínhamos ramos diferentes e foi uma experiência extraordinária. Porque é importante, às vezes nem sempre esse diálogo existe entre arquitetos e historiadores ou historiadores de arte. Foi uma experiência extraordinária, posso-te dizer. Eu costumo dizer, eu diverti-me muito pela passagem. O grupo, depois ligado ao doutoramento de arquitetura, era uma equipa maravilhosa. Ficámos amigos, até por questões de proximidade. Depois, as temáticas, a própria participação nas unidades curriculares obrigatórias que tivemos que realizar, e depois o fazer o trabalho de investigação é mais denso, mais no fundo um caminhar, mais só, mas no meu caso sempre muito presente com a professora Maria Calado, e depois os desafios extraordinários também que me foram lançados por muitos docentes durante o tempo que estamos a fazer até no fundo ao projeto de tese e à aprovação do projeto de tese, para depois então fechar um ciclo em 2015, quando a defendi como num êxtase de felicidade, confesso. Foi uma experiência maravilhosa que eu adorei fazer e que voltaria a fazer seguramente. E depois como é que é ires dar aulas para o local onde foste aluna? Não é? Pois, aí é outra experiência. Eu estive... Mas gostas de ensinar, não? Gosto muito de ensinar. Gosto muito desta abertura. Todas as unidades curriculares têm, no fundo, um programa, o seu alinhamento, mas depois os desafios que também nos são lançados pelos próprios alunos. O desafio aqui foi também um desafio a que só posso agradecer ao professor Miguel Faria, que me convida para lecionar no fundo, uma cadeira para o mestrado do mestrado de História na Universidade Autónoma de Lisboa, e esta cadeira sobre turismo e património cultural, e foi o abrir de facto de uma experiência maravilhosa. Na altura só dei essa cadeira de facto ao nível do mestrado, iniciei esta colaboração em 2018 e agora já também sou docente ao nível da licenciatura, com, no fundo, unidades curriculares que também me são muito afins e me desafiam
profundamente como esta história das ciências e da tecnologia. É uma cadeira nova dentro do âmbito daquilo que é um programa de uma licenciatura em História, com cadeiras de facto muito de vanguarda sobre este universo e o potenciar deste universo que nós temos mais aberto, e de como é que as ciências e a tecnologia são, dentro de um currículo universitário, também motivadoras, não só de conhecer a história, mas depois de potenciar aquilo que são o universo dos museus, das instituições que estão a olhar para as suas, de facto, para os seus acervos, e dar-lhe um novo enfoque dentro daquilo que é a evolução da história das ciências em Portugal e depois da tecnologia. E pontualmente também colaboras com várias instituições, Conselho Nacional de Cultura. Eu sou associada do Centro Nacional de Cultura e como, no fundo, sou sócia permanente e promovo também várias visitas de fruição para sócios, e depois há também alturas em que nós temos aberturas aos públicos em geral. Esta relação com o Centro Nacional de Cultura, para além de visitas em temas muito específicos sobre a cidade, mas depois sobre o território nacional, permitiu criar também a Rota das Termas. Não é uma rota de ligação, mas é uma fruição, de facto, daquilo que é o universo termal. E, no fundo, começámos com as experiências de dar a conhecer a importância do património termal e depois também fazer a experiência verdadeiramente termal ou de talassoterapia, e tem sido extraordinário. Muito bem, então vamos falar isso logo após o momento comercial dessa Rota das Termas e da origem das termas. Vamos mais diretamente a banhos, já após o próximo período comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos ao programa Museus e Companhia, que estamos à conversa com Helena Pinto para falar do património termal. Helena, então vamos recuar no tempo. Como é que surgiu esta história do mundo do termalismo? Bom, a relação entre o homem e a água e a descoberta, de facto, destas nascentes de água mineral natural vai ser ao longo da história, e quando nós nos debruçamos sobre a identidade de muitos lugares, por vezes por meros acasos. A relação entre ou animais ou homens que vêm, ou no fundo zonas de poças, de charcas com águas mais quentes, fumegantes, e por isso que se aproximam para ver, ou então depois também com outras experiências, de facto, do achamento, aqui entre aspas, destas nascentes por meros acasos, mas que depois leva o homem a perceber que há algo de diferente nestas águas, entre uma água de nascente e uma água mineral natural. Desde logo a sua termalidade, os cheiros, por vezes, depois as próprias reações da utilização destas águas em mais do que uma vez
nomeadamente naquelas que têm uma ação mais benéfica ao nível da derme, mas há, de facto, na história do homem, o aproveitamento, e nós vamos depois conhecer como a cultura clássica, de facto, daquilo que vai ser a grande dimensão desta utilização das termas, enquanto numa cultura romana com a grande monumentalidade, os grandes edifícios, este espaço extraordinário que não serve só para uma dimensão curativa, mas também para um palco de sociedade, dimensão social, política, que nós vamos ver ser cumprida à volta destes edifícios. Sim, normalmente quando falamos em termas, associamos logo ao mundo romano, não é? Essa grande civilização. Temos, e Portugal tem, por exemplo, com todos os estudos arqueológicos e, entretanto, também o fechar da estrutura museológica, um excelente exemplo daquilo que é o maior balneário, neste caso, as maiores termas que nós temos no território nacional, que são, para já, em Aqua Flávia, em Chaves. É uma estrutura extraordinária, com as suas piscinas, entre aquilo que é umas termas, volto a dizer, umas termas da área curativa e depois umas termas mais para a área lúdica, inclusivamente com o seu ninfeu, a zona no fundo, mais devocional. E nós já tínhamos existências destas termas com estruturas estudadas, nomeadamente sobretudo no século XIX, mas Chaves vai ter, para já, de facto, a grande estrutura monumental, que, tal como a conhecemos e como está neste momento, bem com portas abertas ao público e até com uma apresentação muito tirando partido das tecnologias para dar conhecimento daquilo que é não só a estrutura arquitetónica dos seus elementos decorativos, mas também daquilo que é o espaço de utilização das termas, que é também importante perceber. Dessa escala, de facto, da cultura romana, nós já tínhamos outros exemplos, por exemplo, termas de São Vicente, no fundo ali perto de Penafiel, entre os rios. Vamos ter a descoberta da estrutura termal e da romana, quando, no princípio do século, o próprio concessionário está a lançar o desafio de construir um balneário e o seu hotel na sua quinta, de São Vicente. E durante o período de escavação também encontram uma estrutura arqueológica que vai servir, no fundo, para ser o enquadramento durante os primeiros tempos da utilização da quinta, no fundo também um equipamento lúdico para os aquistas que depois estão a banhos. E por isso estas funções são extraordinárias, como nós também vamos ver, quer no século XIX, quer depois no século XX, a utilização, o encontrar aquilo que era uma cultura mais antiga que utilizou as águas e incorporá-la como elemento patrimonial também para a fruição e para dar peso e valor, de facto, ao lugar termal. Mas, por exemplo, podemos ter um exemplo muito extraordinário que é em Caldas das Taipas, em que a estrutura romana vai receber, no século XIX, um edifício chamado Dodcagno, que é completamente colocada em cima da estrutura pré-existente romana. Por isso, as experiências vão ser muito diversificadas, consoante também os tempos históricos, mas sempre com este olhar em que o recurso de água termal é um recurso poderosíssimo
e depois a sua aplicabilidade, de facto, e a sua utilização e a sua diferenciação na área das patologias vai trazer diferentes escalas. Vamos, no fundo, ver nascer territórios muito diversificados, muito únicos, cada um per si. E a partir, portanto, povoações, digamos assim, que se desenvolvem a partir das termas. Vamos ter, no fundo, lugares que vão ser constituídos a partir, de facto, da matriz daquilo que vai ser o edifício, fosse, como Caldas da Rainha, um primeiro hospital a partir de 1485, a alguns lugares que são constituídos em pleno século XIX ou mesmo século XX, que a motivação, de facto, é o edifício termal. Um hospital, um balneário, e depois o desenhar deste território e a forma como este território vai ganhar um peso extraordinário e vai ganhar, na maioria das casos, já uma dimensão de lugar e um lugar mais robusto e, no fundo, não fica isolado, mas vai ganhar essa constituição de aldeia, depois de vila e algumas casos mais raros de cidades. As Caldas da Rainha. Que só vai ser em 26, mas sim. Caldas da Rainha, Chaves, e depois na história desta passagem. Portanto, no fundo, o mundo termal nunca parou, foi sempre continuando, mas há épocas que se destacam mais que outras. Não será ciclos, modas, investigação científica, da medicina? É um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Enquanto que para uma Europa podemos ter um século XVIII como um século já de grande investimento à escala e de lugares, e esta passagem, por exemplo, por uma cidade termal inglesa que é Bath, no século XVIII já com um reforço como um lugar que vive a estação termal, que são vários meses, mas à volta deste beber das águas e depois de tomar os banhos, como também uma Baden-Baden, que vai ganhar esta dimensão e esta escala com diferentes edifícios, um investimento maior, e não é só pensar num edifício único para fazer os banhos, mas é pensar o território enquanto um conjunto que tem que ter umas termas, um balneário, aqui quase como sinónimo, estou a utilizá-lo como sinónimo, mas depois as unidades hoteleiras e depois o surgir de uma peça fundamental que vai ser o casino, o gabinete de leitura, que vai ganhar um contorno maior, até depois fechar tudo para o caso português, mas no caso europeu deixarem aberto estes territórios, mas dentro de grandes parques. Parques que podem ter, no fundo, funções mais de envolver, de facto, os edifícios e dar-lhe uma dimensão depois mais lúdica de passeio, até estarem conectados com áreas de bosques mais fechados em termos de matéria, no fundo, natural, mas também passa por estes bosques este percurso que depois era naturalmente tinha que ser realizado pelos aquistas. Portanto, também a restauração. Não é? Portanto, e depois os restaurantes. E depois, no fundo, todos os restaurantes, as pensões, porque depois vamos ter clientelas muito diversificadas e por isso nós vamos ver se não há nestes territórios um lugar, se não há uma aldeia, o que vamos ter é verdadeiramente um investimento diversificado e muito diversificado, de facto, ao nível daquilo que também vai ser a motivação entre um primeiro restaurante, uma primeira casa de pasto e depois uma pensão e depois alguém que tem uma casa particular e que aluga quartos, até depois a uma estrutura hoteleira já com um grande folgo. Por exemplo, posso, de uma forma muito isolada, falar, por exemplo, como é que se avança em Caldas da Felgueira com um pequeníssimo balneário, mas depois com um grande hotel das Caldas da Felgueira, ali na década de 1870, e por isso
a vanguarda. E quando há pouco me perguntavas como é que vão surgindo e quais são os motivos vão ser, de facto, concessionários que vão investir sem medo nesta nova área, que também é uma área de negócio e de risco, mas vão investir, no fundo, sabendo que vão ter que cumprir preceitos da área científica, porque a área das termas vai estar sempre ligada a uma área muito umbilical entre medicina e a área de minas, e por isso também das áreas das engenharias, e vai caminhar sempre até chegar à lei que vai obrigar, de facto, os concessionários a cumprir todo este programa, mas quem investe, quem vai ser concessionário daquilo que é a concessão das águas minerais naturais, vai ter um negócio novo, que é um negócio, de facto, muito exigente, faltava-me aqui a palavra, mas muito exigente, porque ele vai ter, não é só que cumprir, que construir edifícios específicos para funções determinadas, em que o mais complexo vai ser, de facto, a área do balneário, que vai ter também regras muito importantes ditadas pelo Ministério, no fundo, pela Saúde e depois pelas Minas, mas depois vai também caminhar na área hoteleira, vai também caminhar na área do lazer, incluindo a promoção por parte dos concessionários. Vão ter que ser eles a criar, no fundo, as dinâmicas de área cultural, investindo na contratação de bandas, investindo na contratação, por exemplo, de indivíduos que vêm para gravar os copos termais, para fazer fotografia, para fazer registros e depois até chegar mais para a frente e para trazer, no fundo, esse mundo novo do cinema, da música, e por isso nós vamos ver que este concessionário é um concessionário, no fundo, um concessionário de alto risco, porque ele vai trabalhar em muitas frentes. E isso, sobretudo, surgiu em Portugal no século XIX. É, sobretudo, esta nossa bela época, de uma época de ouro. E Portugal acompanhou a restante Europa, a evolução do termalismo em Portugal? Ou teve caminhos diferentes? Nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar de diferentes modos. Desde logo com concessionários que vão estar muito presentes na dinâmica que os seus técnicos têm que ir ao estrangeiro para ver as experiências que se estão a fazer e para trazer o que há, para percebermos não só daquilo que é as preocupações com a captação da água e saber, do ponto de vista técnico, como é que a água deveria ser captada para não perder, no fundo, a sua eficácia e cumprir todas as exigências que são exigidas pelo Ministério, mas também para ver que equipamentos é que se estão a construir, se estão todos concentrados num só edifício, se temos a diversidade de edifícios, como é que os vamos colocar, e depois também deste ponto de vista em que o território não podia ser aliado. E se queremos uma clientela, no fundo, de elite, nós tínhamos que olhar para a clientela e para o território, e por isso é curioso que no universo português nós tenhamos maioritariamente quintas moradas com vários tipos de muros, mas que fazem a delimitação deste território termal, e lá dentro nós vamos ver que o pequeno jardim ou o grande jardim, ou o jardim e o bosque, vão ter áreas nevrálgicas, como sejam a zona da buvete, se a água era para ser ingerida, o balneário para a área, no fundo, dos banhos, da fisioterapia, das massagens, todo esse universo ligado, de facto, ao uso interno e externo também das águas. Depois, os hotéis, e por vezes uma diversidade de hotéis que tem a ver com as suas classes. Se possível, uma zona de ilha com um lago, para que o lago também proporcionasse, no fundo,
um equipamento, quer para lazer, para desporto, para competição, das regatas, do fazer esta atividade, mas também poderia ser para natação. Houve algumas propostas, algumas delas não foram construídas, mas nomeadamente para as termas de Melgaço, um projeto de 1915, mas depois também com áreas extraordinárias de desenhos, equipamentos de jogos, e pensando também no uso daquilo que é o espaço do campo desportivo a partir do jogo, o jogo do croquet, o jogo da pela, mas depois a seguir o jogo já do ténis, os recintos de patinagem e uma gama, as barracas de tiro ao alvo, e por isso há uma gama sempre crescente que vai acompanhando este século XIX e inclusivamente o século XX, com dinâmicas novas, até depois surgirem de facto já os jogos a partir de 1930, as décadas em que entram os jogos de grande competição e de outro tipo, como por exemplo é a experiência do campo de golfe lá em cima no Vidago. Por isso é um crescer cada vez maior, no fundo, de universo entre uma dimensão do uso das águas, mas depois de ocupação deste tempo livre que também existe, não só para o equista, mas também para os seus acompanhantes, porque as famílias, na maioria, acompanhavam, de facto, quem ia a banhos, e este paradigma do século XIX é extraordinário. Maravilhoso. Tu estás a falar, eu estou a associar sempre umas pedras salgadas que visitei há 2 anos, tanto nesse aspecto de provar as várias águas e o bosque, ou então também o uso, não é? Portanto, é extraordinário pensarmos que quando temos como grande motor a linha férrea já de distribuição de passageiros, de viajantes, e que vamos ter em vários lugares termais, vamos ter os apiadeiros como, não sendo a estação primeira, mas o apiadeiro junto a um lugar Coria termal. É um exemplo, não é? Coria é um exemplo. Banhos da Poça, que a partir de 1890 também vai ter associada ao universo da própria estância e daquele lugar, mas, por exemplo, um pequeníssimo, hoje só temos lá paredes porque está completamente abandonado, mas o apiadeiro que fazia a paragem para os aquistas que iam para as termas dos Cucos, aqui perto de Torres Vedras, ou, por exemplo, o apiadeiro de Salos, que servia a estação e o hotel de Salos, com a sua buvete, e que depois, mais tarde, será integrado dentro do grupo, de facto, de Pedras Salgadas, Melgaço e Vidago. Mas é extraordinário pensarmos que o movimento de aquistas era tão forte que vai dar origem, de facto, a estas paragens e estes pequenos apiadeiros que rapidamente vão ter uma importância nevrálgica, de facto, na descida dos seus passageiros para estes lugares. E, portanto, uma ligação forte ao turismo, é no século. Uma profunda ligação ao turismo. Não só pelas dinâmicas comerciais destes territórios, porque, no fundo, os aquistas não ficavam fechados dentro destas quintas. As quintas eram quase autossuficientes, mas de qualquer maneira estas dinâmicas de facto com o território maior vão proporcionar o aparecimento de novas pensões, de novos restaurantes, de uma diversidade, e esse também é o pulsar de cada um destes territórios. Não é? E há projetos bem-sucedidos e há outros que depois acabam por não vencer. Eu aqui partilhava no nosso concelho, no Concelho Limite de Ourém e Tomar, o Agroal, portanto, que muita gente ia a banhos, ainda hoje vão, mas antigamente, portanto, tratamentos de pele. Eu creio que no início do século XX... Do século XX, que teve ainda um processo de concessão, e é muito interessante, porque lá está o aparecer das águas, por vezes em zonas mais inusitadas, como sejam os leitos dos rios,
e, no fundo, há essa diferenciação em que a água traz algo de diferente na relação com o ser humano, neste caso com a pele, e esse benefício torna-se evidente, e depois há as motivações, de facto, de se avançar para um processo de concessão. A água mineral natural é um bem público e os concessionários têm que se habilitar a um processo de concessão, ainda hoje, também, e cada vez mais exigente, porque também estamos a saber mais destas águas, mas é extraordinário. E experiências como essa, posso juntar, por exemplo, a experiência nas águas de Alcafaz, também com essas diferenciações de, no fundo, onde surgem as águas e depois como é que elas vão ser utilizadas. Ou São Gemil, também com as águas a nascerem dentro do rio e depois eram utilizadas nas pensões e distribuídas, e depois há todo um processo evolutivo. Mas é um mundo genial do ponto de vista daquilo como se constituem e depois como é que durante este tempo, no fundo, inúmeras comunidades, inúmeras famílias vão habitar estes espaços, não é? Portanto, durante muito tempo, mas depois há ciclos que entram também em decadência, algumas termas, e no geral houve um período no século XX que deixou de estar na moda. Os anos 60 lançam, no fundo, um período mais de declínio deste universo das termas. Primeiro porque porque iam para as termas os aquistas que habitualmente iam para as termas desde a sua infância, provavelmente, muitos até acompanhando os seus pais, e depois porque também as termas vão ter um concorrente de ouro que vão ser as praias. As praias, depois do Algarve. O universo. E depois também o facto de termos, apesar daquilo que eram os encargos, não eram muito altos, mas de facto as praias eram gratuitas. A praia deixou de ser a praia que tinha uma carga, no fundo, também desse olhar da saúde, e por isso como processo e como universo medicalizado. Nós íamos para a praia, mas primeiro tínhamos que pôr também o adesivo nas costas para saber se estávamos bem, como é que estava. Por isso, também esta praia, que no fundo do século XIX até aos anos 20, 30, vai ter um universo muito associado às curas, aos benefícios. A praia, a partir da década de 60 e depois entrando na década de 70, vai ser um forte concorrente. Houve uma mudança de lobby. Há uma mudança que está associada à nova geração que vai para a praia e que também começa a verificar que o ir para as termas, por vezes já não ia acompanhando os seus pais para as termas, no fundo é um universo muito distinto. Nem todas as termas tinham feito um trabalho de investimento, e o investimento tem que ser contínuo, não é? Não só modernizando as suas estruturas, como também trazendo aquilo que de mais moderno pode cativar, de facto, também estes públicos, porque os públicos estavam a mudar, hoje os públicos estão a mudar, mas as termas vão fazer, no fundo, há ali um período mais complexo entre anos 70, 80. Com graves consequências para o património termal, em alguns casos. Algumas sim, noutras foi um tempo de pausa, até se chegar de facto a um novo investimento, a um novo fôlego, já a finais da década de 90, 2000, com processos novos de investimento, de regeneração. O que é que fez disputar ou acordar? Desde logo, são vários processos. O investimento era necessário para a sua grande maioria, como qualquer estrutura, como edifícios vivos que precisavam de dinâmicas novas. Por outro lado, a lei de 2004, a lei das termas, vem promover, de facto, novas exigências também, ao nível não só das infraestruturas, depois as divisões entre específicas, mas também um olhar muito de
verdadeiramente entre a vocação específica da área curativa e depois também de promover e enquadrar uma área que está ligada ao bem-estar com curtas durações e, por isso, com outras filosofias, de facto, de vida e de pessoas que não teriam, seguramente, tantos dias para investir as suas férias num programa mais alargado. Estas eram as ideias de 2004, mas, entretanto, o que tem sido, para a grande maioria das termas, e a região centro tem um núcleo muito forte de estâncias termais, como o norte, o sul tem menos casos, mas o que vai mudar verdadeiramente é entre a abertura, a regeneração dos edifícios, dos diferentes edifícios, porque muitos, os concessionários são concessionários ainda, não só do balneário, mas depois também das estruturas hoteleiras, dos casinos, dos parques, e por isso é necessário um olhar global sobre os territórios. Depois há mudanças extraordinárias, de facto, associadas àquilo que é o nosso paradigma neste momento e da qualidade de vida. Posso dizer que daquilo que era a função de um parque, ou de uma mata, ou de um bosque, e por vezes muitos pensavam que destino dar a estas áreas, trazer mais barulho, mais equipamentos, mais dinâmica, porque se calhar estão muito fechados sobre si, e hoje nós estamos a olhar do ponto de vista, novamente, o potencial que têm as matas, os bosques, os jardins, para um olhar, no fundo, de regeneração do próprio ser humano, com aquilo que são as florestas terapêuticas, com este voltar à natureza e a forma como procuramos a natureza para nos reequilibrarmos, e não com barulhos, mas procurando verdadeiramente esta relação com o mundo natural. São inúmeros programas que estão pelo mundo fora. A questão das florestas terapêuticas é, de facto, um universo que vem do Japão, e que neste momento nós temos já estudos e projetos aqui também em Portugal, mas que vêm dar, de facto, aquilo que um século XIX também atribuía, que é a natureza tem, dentro do contexto daquilo que é o espaço termal, uma função fundamental, que é o equilíbrio, para além do exercício. Helena, temos que deixar de ir a bem, estamos quase a terminar. Não sei antes de perguntar qual é o teu sonho para este património termal. Mais experiências. Temos mais experiências em contexto de museológico. Temos várias termas que têm exposições e têm núcleos expositivos de património, de equipamentos, de documentação, fontes importantíssimas para nos traduzir essa diferença daquilo que é o processo e a cura naquele lugar, mas faltam-nos experiências mais de maior investimento, e passando por museus ligados às termas. O caso de Pedras Salgadas, o caso do Museu do Hospital e das Caldas são dois bons exemplos, porque têm equipas que não só olham para a conservação dos objetos, a disponibilização aos investigadores, mas dão a conhecer, de facto, essa experiência enquanto museu, com uma missão de dar a conhecer, uma missão que passa por ter técnicos que têm funções diferenciadas, e por isso nós temos no nosso universo termal um património extraordinário que precisa de ser conhecido para fazermos de facto também um olhar e para podermos estar incluídos, nomeadamente naquilo que é a grande rota de reconhecimento da Unesco com The Great Spas of Europe, e nós temos lá algumas presenças, nem todos poderão estar, mas nós temos um património que conta uma história muito específica, muito identitária e absolutamente singular para o território nacional.
Muito obrigado, Helena. Parabéns pelo teu trabalho tão sério e permanente e pela tua simpatia e a forma apaixonada como transmites o teu conhecimento. Foi muito bom ter-te aqui neste estúdio. E olha, Helena, um grande abraço museológico, já sabes o que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos e frequentem ou visitem o património termal do nosso país. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal, e estejam atentos. Obrigado e até já.